Olá, eu sou Sandra Postanovski, sou enfermeira, estomaterapeuta e dermatoterapeuta. Sou mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da professora doutora Carina Silveira de Almeida Hammerschmidt. A partir de agora, nós continuamos a aula sobre tratamento de lesão por pressão. O objetivo desta aula é apresentar as ferramentas disponíveis que auxiliam na avaliação e o acompanhamento da assistência à pessoa com lesão. Eu trago para você o sistema de avaliação RIB, que significa a avaliação da lesão por cores, que se mostra muito útil na prática clínica e tem ajudado os profissionais a se situarem no sentido de optarem ou não pelo desbridamento da ferida. Este sistema de avaliação por cores é uma forma de avaliar as feridas por meio do conceito das três cores que se referem aos tipos de tecidos, vitalizados ou desvitalizados, encontrados no leito da ferida, que são vermelho, red, amarelo, yellow e preto, black, sistema RIB. Apesar de ser muito básica, esta ferramenta é muito útil para determinar a predominância do tecido, mas muitas vezes encontra-se as três colorações misturadas, em diferentes proporções, e também é muito utilizada para determinar a minha ação conforme a característica da minha lesão. Para realizar o desbridamento de uma ferida, é preciso inteirar-se do tipo de tecido no leito desta ferida. Os princípios do sistema RIB para limpeza e proteção da ferida são os seguintes: 1. Proteger a cor vermelha, limpar a amarela e desbridar a preta. 2. Tratar inicialmente a preta, depois a amarela e, por fim, a vermelha. 3. Quando a lesão apresentar mais de uma cor, deverá ser avaliada e iniciado o tratamento pela cor predominante. O sistema de classificação RIB classifica as feridas em red, vermelhas, que tem coloração vermelho vivo e limpo, e incluem sítios de doadores de enxertos, feridas pós-desbridamento, feridas crônicas com cicatrização em que se predomina o tecido de granulação ou o novo epitélio, com aspecto róseo ou vermelho, e o objetivo do tratamento é favorecer um ambiente úmido, proteger os tecidos neoformados e prevenir a infecção. O que eu tenho que fazer neste tipo de tecido? Proteger e limpar sem traumatizar, cobrir e isolar. Eu trago aqui para você o exemplo de uma lesão com tecido de granulação recém-formado e o tecido de epitelização já migrando para um processo de fechamento da lesão. Dando sequência no sistema de classificação RIB, agora nós vamos falar das lesões que apresentam no seu leito a característica de tecido amarelo, que vem do yellow. Normalmente apresentam exudato, esfacelo e os seus tecidos são moles e desvitalizados. Elas podem estar colonizadas, o que favorece a instalação de infecção. Neste tipo de ferida, o objetivo é identificar adequadamente a presença ou não de infecção, promover o desbridamento dos tecidos desvitalizados e iniciar o tratamento da infecção, preferencialmente por meio de terapia sistêmica e de acordo com o resultado da cultura com o antibiograma. Eu preciso fazer a limpeza eficiente com solução fisiológica 0,9% morna e proceder com o desbridamento. Por muitas vezes,
esse tipo de ferida vem com outro tipo de coloração junto, a cor vermelha, indicando um processo de granulação, mas ainda persistindo a presença de um tecido desvitalizado. Então, conforme mencionado, trago aqui como exemplo para você uma lesão já em processo de epitelização de bordas, porém no leito da lesão com característica de tecido desvitalizado amarelo e presença de alguns pontos de tecido de granulação já evidente. E para finalizar o sistema de classificação RIB, nós vamos falar da Black, que é a coloração preta. No leito da ferida, apresentam necrose tecidual, que é a necrose de coagulação, com desnaturação e aumento das fibras colágenas. Consequentemente, a formação de uma escara espessa com coloração que pode variar entre castanho, marrom e preto. Neste tipo de ferida, devido à presença do tecido necrótico, o objetivo é remover o tecido necrosado com a máxima brevidade por meio de um desbridamento. O desbridamento indicado é o desbridamento instrumental ou o desbridamento cirúrgico. Aqui eu trago como exemplo para você uma lesão com presença de tecido desvitalizado, tecido necrótico, com necrose de coagulação, com necessidade de desbridamento para iniciar o tratamento efetivo no leito da ferida. A partir de agora, nós vamos falar sobre o tipo de tecidos perilesional. Os limites anatômicos das feridas são definidos pelo leito, bordas, margens e pela pele perilesional. O leito é a área central da ferida, vascularizada, preenchida por tecido de granulação ou necrose. Sua extremidade é limitada pelos bordos, contorno interno da ferida, em que se inicia a etapa da epitelização. A margem funciona como um contorno externo da ferida. É limite anatômico entre as bordas e a pele perilesional. A pele perilesional é aquela que se encontra circunscrita em torno da ferida, com uma extensão que varia de acordo com a etiologia, a localização, o tipo, as características e a magnitude da lesão. Esta pele está exposta à ação de fluidos e exudados provenientes da lesão. Pode apresentar-se fria, seca, fina, descamativa, hiperpigmentada e com dermatites. No caso da presença de lesões por pressão localizadas na região sacral, esta pele ainda fica exposta à ação de efluentes urinários e fecais. A dor no paciente com feridas deve ser investigada de rotina, a cada troca de curativo. Deve-se avaliar se o paciente refere dor na ferida, quando começa, quanto tempo dura, se é mais forte durante o curativo e quais medicações ou medidas não farmacológicas são utilizadas para controlá-lo. É importante atentar para o fato de que a dor pode ser causada por intervenções cirúrgicas, desbridamentos, técnicas de limpeza, adesão e remoção ou disposição da cobertura da ferida. A dor pode ser classificada de duas formas: quanto à cronologia, que pode ser uma dor aguda, autolimitada e dura menos de 30 dias, ou uma dor crônica que dura mais de 30 dias. Ou quanto à fisiopatologia, classificada em dor nociceptiva, dor neuropática e dor mista. Referente à dor nociceptiva, acontece depois da ativação fisiológica de receptores específicos e está associada
com lesão tecidual. Apresenta boa resposta ao uso de medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios. Dor neuropática. É caracterizada por ter início associado a uma lesão ou a uma disfunção do sistema nervoso. É mais entendida como resultante de uma ativação anormal da via de dor nociceptiva. E a dor mista, que mostra peculiaridades similares aos quadros nociceptivos e neuropáticos. Refere às situações em que as estruturas nervosas e musculoesqueléticas são afetadas concomitantemente. Avaliar as dimensões da ferida, quanto à extensão e à profundidade, é um procedimento eficaz para se acompanhar a evolução do processo cicatricial. A mensuração semanal das feridas difíceis de cicatrizar pode ser um bom preditor de cura. As técnicas para mensurar a ferida trata-se de medida linear, que é realizada através do tamanho ou da extensão da ferida, comprimento versus largura, e a medida tridimensional, que avalia a profundidade, o comprimento e a largura. As regras para mensurar uma ferida são: deve ser feita pela mesma pessoa, com os mesmos instrumentos e o paciente na mesma posição. A mensuração de uma ferida consiste em medir com uma régua de papel descartável graduada em milímetros e centímetros. A largura e o comprimento da área da ferida correspondem ao modelo de medida bidimensional. O comprimento é a medida no sentido vertical ou cefalopodal, e a largura na medida horizontal. O produto entre as duas dimensões aferidas resulta na área total da ferida, em centímetros quadrados. Para avaliar a profundidade da ferida, esta pode ser obtida inserindo no ponto mais profundo da lesão instrumentos como uma sonda uretral fina, uma espátula estéril, uma pinça ou um cotonete de suave. Marca-se nos objetos o ponto correspondente à profundidade e, em seguida, mede-se com uma régua descartável. Calcula-se o produto das mensurações em centímetros cúbicos, ou seja, o valor do comprimento, da largura e da profundidade. Resulta na medida tridimensional da área da ferida. Para finalizar a nossa aula, eu vou trazer para vocês, de uma forma mais sucinta, as fases do processo de enfermagem ao portador de feridas através de um fluxograma. Eu trago aqui para vocês o esquema de representação da sistematização da assistência de enfermagem ao portador de feridas. Está dividido em 5 passos que vou discorrer cada um para vocês. O primeiro passo é conhecer o cliente e seus aspectos biopsicossociais, através da anamnese, que é a história pregressa, e a história atual, e do exame físico, que é a primeira avaliação e a avaliação subsequente. O segundo passo é a avaliação da ferida, identificar a sua etiologia e seus aspectos clínicos. O terceiro passo é o plano de cuidados, onde realiza-se a prescrição de enfermagem. O quarto passo é a realização das intervenções, definição do curto prazo, que é o preparo do leito da ferida, e a escolha dos curativos ou coberturas adequadas, a médio prazo, que é o controle da dor e o controle da infecção, e a longo prazo, que é o manejo da cicatriz e o acompanhamento. E por último, o quinto passo, que é a análise da eficácia das ações realizadas. Conforme o esquema, o que deve ser feito inicialmente numa abordagem a um portador de feridas é tomar o conhecimento
Dê algumas informações que direcionem e subsidiem as ações dos passos seguintes. Eu finalizo esta aula de hoje com um esquema sucinto sobre os critérios para a cobertura ideal. O primeiro item é manter a umidade na interface do curativo. O segundo, remover o excesso de exsudação. O terceiro, permitir a troca gasosa. Quarto, fornecer isolamento térmico. Quinto, ser impermeável a bactérias. Sexto, não deixar resíduos no leito da lesão. E o sétimo, permitir a retirada sem provocar trauma. Escaneie o QR Code e tenha acesso ao infográfico com mais informações sobre os critérios para a cobertura ideal.